12 anos se passaram desde aquele momento que emocionou o mundo. Era 13 de março de 2013. A fumaça branca subia da chaminé da Capela Sistina, e os sinos da Basílica de São Pedro ressoavam com força. A expectativa crescia. Milhares aguardavam, olhos fixos na sacada central do Vaticano, até que o cardeal Jean-Louis Tauran anunciou ao mundo: Habemus Papam. O nome revelado surpreendeu a todos. Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, um jesuíta argentino, simples e pouco conhecido fora da América Latina. Ele escolheu o nome Francisco Algo Enedito, em homenagem a São Francisco de Assis, com um sorriso tímido e um gesto de humildade. O novo Papa pediu: antes que o bispo abençoe o povo, peço que vocês rezem a Deus por mim. Naquele instante, algo novo nascia. De pontificado se anunciava: mais próximo, mais simples, mais voltado aos pobres e às periferias do mundo. Um Papa que escolheu a simplicidade desde os primeiros momentos de seu pontificado. Francisco adotou uma postura marcadamente diferente. Recusou muitos dos protocolos tradicionais, abandonou os sapatos vermelhos e o trono dourado. Escolheu morar na Casa Santa Marta, uma residência simples. Em vez dos luxuosos aposentos papais, ele se apresentava não como chefe de Estado, mas como pastor. Dava prioridade aos pobres, aos migrantes, aos marginalizados. Era visível. Seu olhar buscava aqueles que estavam nas bordas da sociedade. Francisco mostrava que a igreja não deve se fechar em palácios, mas caminhar ao lado das pessoas, especialmente as que mais sofrem. Os meses após ser eleito, Francisco lançou o documento Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Ali, expressava sua visão para uma igreja missionária, acolhedora, livre do medo e da rigidez. Ele denunciava o clericalismo, a frieza espiritual e o egoísmo pastoral. Francisco não queria uma igreja voltada para si mesma, mas uma igreja em saída, disposta a ir até as periferias. Ele recordava: o Evangelho é fonte de alegria, e não um fardo. E essa alegria deve contagiar todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. O Ano Santo da Misericórdia. Em 2015, o Papa convocou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, com o objetivo de renovar o coração da Igreja e de seus fiéis. As portas santas foram abertas em todas as dioceses do mundo, convidando os cristãos a cruzá-las com um espírito de reconciliação. Francisco ensinava que Deus nunca se cansa de perdoar. A Igreja então também não pode se cansar de acolher, de escutar, de reerguer. Foi nesse contexto que ele autorizou todos os padres a perdoar o pecado do aborto e concedeu misericórdia também a fiéis em situações matrimoniais irregulares. A Laudato Si e o Clamor da Terra. Ainda em 2015, o Papa publicou a encíclica Laudatus, um forte apelo em defesa do meio ambiente. Ele abordou a crise ecológica como uma questão moral e espiritual. Defendeu a ecologia integral, que une o cuidado com o planeta ao cuidado com os mais pobres. Francisco denunciava o consumo desenfreado, a destruição da natureza e a exploração predatória dos recursos naturais. Reafirmava que tudo está interligado e que ferir a criação é ferir a humanidade, especialmente os mais vulneráveis. A Laudato Se tocou não apenas católicos, mas ambientalistas, cientistas e líderes de outras religiões e nações. Um chamado profético para proteger a casa comum. Um pastor em tempos de crise. O pontificado de Francisco atravessou momentos de intensas provações. Em 2020, o mundo foi abalado pela pandemia de Covid-19 e, em um dos momentos mais simbólicos de sua liderança espiritual, o Papa apareceu sozinho na Praça de São Pedro, vazia, sob a chuva. Diante do crucifixo milagroso, que havia protegido Roma na peste do século XVI, naquela cena comovente, Francisco rezava pela humanidade, suplicando consolo para os enfermos e forças para os profissionais da saúde. Suas palavras ecoaram: ninguém se salva sozinho. Mais uma vez, ele apontava o caminho da solidariedade, da fraternidade e da fé em tempos sombrios. Voz profética contra as injustiças. Durante seu pontificado, Francisco não hesitou em denunciar as estruturas de pecado que geram exclusão e sofrimento. Ele criticou o sistema econômico que coloca o lucro acima da dignidade humana. Declarou com firmeza: esta economia mata. Condenou a cultura do descarte, que marginaliza os idosos, os pobres e os nascituros. Levou sua voz aos fóruns internacionais, pediu acolhida para os refugiados. Buscou o diálogo entre religiões e defendeu os direitos humanos, sempre à luz do Evangelho. Francisco também enfrentou, com coragem, os escândalos de abuso na Igreja, pedindo perdão e adotando medidas mais firmes para a proteção das vítimas. Sinodalidade. Uma das marcas mais significativas de seu pontificado é o fortalecimento do caminho sinodal. Em 2021, iniciou um processo global de escuta,
que envolveu leigos, religiosos, padres e bispos. O objetivo era claro: tornar a Igreja mais participativa, aberta ao diálogo e conduzida pelo Espírito Santo. Francisco afirmou: o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja. Essa proposta rompe com modelos hierárquicos autoritários e reforça a missão comum do povo de Deus: ouvir, discernir e caminhar juntos. Presença no mundo e viagens apostólicas, apesar da idade e das limitações físicas. Francisco realizou dezenas de viagens apostólicas, visitando todos os continentes. Esteve em lugares marcados por conflitos, como o Iraque, Sudão do Sul e Ucrânia. Levou consolo. Promoveu o diálogo interreligioso. Defendeu os direitos das minorias. Suas visitas não foram apenas gestos diplomáticos, mas sinais do compromisso da Igreja com a paz e com a presença viva de Cristo entre os que mais sofrem. Um Papa para o mundo de hoje, Francisco, não é apenas um reformador da Igreja. Ele é um testemunho vivo de que é possível viver o Evangelho com coragem, ternura e fidelidade. Nestes 12 anos, ele se tornou um símbolo global de esperança, simplicidade e compromisso com a verdade. Sua voz segue sendo profética, incômoda para os poderosos, mas necessária para os humildes. A cada gesto, ele nos lembra do essencial: o amor de Deus, a centralidade de Jesus e o chamado à conversão permanente. Hoje, ao olharmos para esses 12 anos de pontificado, vemos não apenas um Papa, mas um homem profundamente comprometido com sua fé e com o povo de Deus. Francisco nos convida, com palavras e ações, a uma igreja mais viva, mais humana, mais próxima, e mesmo diante de críticas e incompreensões, ele segue, firme, com o coração aberto e os olhos voltados para o céu e para os que mais precisam. Francisco, o Papa que veio do fim do mundo, continua a nos guiar com sua voz mansa, seu sorriso sincero e seu pedido constante: rezem por mim. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe nossos conteúdos. Ative o sininho DS notificações, depois vá em todas. Deixe seu comentário e diga amém.